Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Agora é o PET volume 3 de 2021 e essa a semana 2. Lembrando que já tem o vídeo da semana 1 aqui no canal e que no final tem o link dele e também uma playlist com todos os vídeos do PET, ok? Então não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. E pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana a gente vai falar um pouco aí sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial aí, que vai de 1914 até 1918. Então esse vai ser um resumo aí da Primeira Guerra Mundial. Eu sei que eu já prometi um vídeo só da Primeira Guerra Mundial, eu vou tentar fazer ele, né, o mais rápido possível, né? Se você quiser um vídeo só da Primeira Guerra Mundial, aproveita e comenta aqui, né? Mas nessa correria aí acabou que eu ainda não consegui fazer. Mas eu vou passar um resumo aqui sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá então? Antes da Primeira Guerra Mundial, é importante a gente entender alguns conceitos aí. Primeiro, o conceito de Belle Époque. O que é o conceito de Belle Époque? Os europeus acreditavam que a vida só iria melhorar, né? Belle Époque vem do francês bela época. Então, antes da Primeira Guerra Mundial, a gente tinha um período de relativa paz dentro da Europa. Então, a gente não tinha conflitos diretos entre as nações, guerras dentro do território das nações. Então, eles acreditavam que a vida só iria melhorar, né? Os meios de comunicação estavam evoluindo, os meios de transporte estavam evoluindo, né? A ciência estava evoluindo. Então, tudo iria melhorar. Então, era uma grande euforia, né, dos europeus aí. Paralelo a isso, a gente vai ter aí o que a gente conhece como paz armada. A princípio não faz muito sentido. Paz armada, né, não faz muito sentido. Mas o que era paz armada? Esse período da história anterior à Primeira Guerra Mundial, a gente não tinha um conflito direto entre as nações. Porém, elas estavam investindo em armas, elas estavam investindo nos seus exércitos. Então, a gente tinha uma paz, né, porque a gente não tinha um conflito entre essas nações, mas existia sim um investimento em armas, um investimento em exército. Então, alguma coisa estava no ar, né? Por isso aí, paz armada, né? Paz porque não tinha conflito, mas armada porque os países estavam sim se armando. Bom, a gente tem também que discutir um pouco das disputas imperialistas. Lembrando aí que o imperialismo é a dominação de uma nação sobre a outra. E no caso, os países europeus, né, estavam aí disputando os países do continente africano e também alguns países da Ásia. Então, eles estavam disputando quais países eles iriam dominar. A gente viu que houve a divisão, né, do continente africano entre as diversas nações europeias. Só que aí depois essas nações começam a entrar em disputa. Não, por que você está com esse lugar que é melhor? Por que eu estou com esse aqui que é pior? Né? Por que eu não ganhei nada? Então essas disputas imperialistas vão ser causas da Primeira Guerra Mundial. O nacionalismo também, principalmente o nacionalismo exagerado, né? O que a gente tem aí dentro desse nacionalismo? Então, a gente vai ter aí, né, o nacionalismo, Alemanha e França. Então, a gente já vai ter uma disputa antiga entre a Alemanha e a França, né, conhecida aí como revanchismo francês, né, a França que tinha sido derrotada, tinha perdido lá um pedaço de território e aí estava brigando, né, tinha um ressentimento aí com a Alemanha com a Inglaterra por questões, né, da industrialização, de mercados, né, também tinha uma rixa. E a gente vai ter o pan-germanismo e o pan-eslavismo, que era um movimento que queria, né, o pan-germanismo queria a unificação dos povos de origem germânica, né, formando um país só, e o pan-eslavismo que queria, né, a formação de um país com os povos de origem eslava. Então todas essas questões estavam movimentando aí a Europa. Então a Europa ela tinha várias questões de países, uns contra os outros, e a gente tinha também a paz armada. Então os países já estavam bem armados, né, já estavam aí prontos para a guerra. Uma outra coisa importante da gente percebeu a política de alianças. Então os países já tinham feito alianças uns com os outros, e aí a gente vai ter a formação dos dois grupos da Primeira Guerra Mundial, que é a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança com a Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália, e a Tríplice Entente, França, Reino Unido e Rússia. Lembrando que durante a guerra, alguns países vão entrar, outros vão sair, a gente vai ter alguns até que vão mudar de lado, como no caso da Itália. Mas, basicamente, é importante que vocês entendam essa divisão aí para a gente continuar aí na nossa aula hoje. Bom, o que é a política de aliança? A política de aliança vai ser uma política de alianças entre os países, né? Então, se você declara guerra a um, imediatamente você também está declarando guerra aos seus aliados. Então, a gente já tinha um cenário pronto para a guerra, né? A gente já tinha arma, a gente já tinha alianças, a gente já tinha disputas. Só que eles precisavam de
um estopim, né? Alguma coisa que ligasse a bomba, alguma coisa que começasse. E qual que vai ser o estopim da guerra? O estopim deste conflito foi o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, durante sua viagem a Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina. Então, o Francisco Ferdinando estava lá, né, numa visita e vai ser assassinado. E aí a gente tem uma série de movimentos que vão eclodir na Primeira Guerra Mundial. Olha só, eu trouxe aí a cronologia, não precisa decorar, mas é só para vocês entenderem a rapidez com que as coisas vão acontecer. Dia 28 de junho, o assassinato do Francisco Ferdinando. Dia 28 de julho, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. Dia 30 de julho, mobilização geral na Rússia, aliada da Sérvia. Dia 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia. 3 de agosto, a Alemanha declara guerra à França. Dia 4 de agosto, as tropas alemãs cruzam a Bélgica, um país neutro, e entram na França. O Reino Unido declara guerra à Alemanha. Do 19 a 24 de agosto, batalha de fronteiras no norte, fronteira franco-belga, e no leste, fronteira franco-alemã. As tropas francesas recuam 200 quilômetros. Dia 23 de agosto, o Japão declara guerra à Alemanha. Então, observa como que foi tudo muito rápido, né? E alguns países que, às vezes, aparentemente não tinham nada a ver com o conflito, foram entrando, né, na guerra. Então, a gente tem as declarações de guerra acontecendo e a gente vai ter, então, a Primeira Guerra Mundial eclodindo. A Primeira Guerra Mundial é dividida em duas fases. A primeira fase, conhecida como Guerra de Movimento, movimentos iniciais da disputa no qual as alianças foram formadas. E a gente tem também, né, essa movimentação dos exércitos para as fronteiras. Por quê? Vamos pensar, as nações estavam prontas para a guerra? Sim, né, porque elas estavam armadas, então uma força vem de cá, uma força vem de cá. As duas são iguais, elas vão ficar o quê? Paradas. E isso nos leva à segunda fase da Primeira Guerra. Então, na primeira fase, a gente tem a movimentação dos exércitos, a conquista de alguns territórios, e a segunda fase é a chamada Guerra de Trincheiras. Nesse momento foram construídas as trincheiras, escavações do solo que servia para abrigar os combatentes. Como a gente tinha um equilíbrio muito grande de forças, né, essas forças estavam basicamente paradas, né, elas não se movimentavam muito, uma não conseguia se sobrepor sobre a outra, eles vão partir para as trincheiras. As trincheiras eram grandes buracos, né, e os soldados ficavam lá dentro, batalhando de um lugar para o outro, né? Aqui tem uma fotografia e aqui tem um desenho mostrando como que era a trincheira. A vida na trincheira era muito difícil. A gente tinha, né, o que era a terra de ninguém, que era a terra que ficava entre uma trincheira e outra. E a gente tem a cerca de arame farpado, a linha de frente, que era aquela do combate direto. A gente tinha outras linhas de trincheira, comunicação entre essas linhas, né? A vida dentro da trincheira, como eu falei, era muito difícil. Lá era muito úmido, né? Você tinha muitos ratos, você não tinha lugar para fazer as suas necessidades, né? Muitas vezes você fazia as necessidades num buraquinho e tampava, né? Imagina você tá lá, tiro para cá, tiro para lá, você pisava num buraco desse, né? Não devia ser uma coisa muito agradável. E outra coisa, pessoal, quando a gente fala que a guerra durou tanto tempo, não significa que tinha batalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não. Existiam dias que ficava aquele silêncio, aquela paz, não estavam um trocando tiro com o outro. E depois começava tudo de novo, né? E aqui nessa imagem a gente pode ver aí, né? A primeira linha, a segunda, a terceira, logística, o hospital, né? Tudo isso dentro das trincheiras. Bom, acontece o seguinte. Como a gente tinha guerra de trincheiras, a gente começa a ter uma mudança na guerra, porque os países começam a investir em novas armas, em armas que poderiam, né, ganhar mais território, né, que poderiam conquistar novos territórios aí. E eu trouxe para vocês, a título de curiosidade, algumas dessas armas. Os tanques vão começar a ser utilizados na Primeira Guerra Mundial. O tanque que tem esse tipo de roda, né, para que ele não garre, né, para que ele não atole, para que ele possa passar pela trincheira, né. Aviões de guerra também vão começar a ser utilizados nesse período. A gente vai ter os morteiros, né, que lançavam as suas balas longe, né, então podia acertar de uma trincheira na outra, né, a bala do morteiro ela pesa muito e ela faz uma destruição muito grande, né, e ela é lançada em forma de arco, né, e ela atinge uma distância grande. A gente vai ter o lança-chamas, quem aí já jogou GTA já deve ter usado um lança-chamas, vai ser inventado aí para a Primeira Guerra Mundial. A baioneta, né, que é uma arma que tem essa espadinha aí na frente, que ela era muito usada nas guerras antigas, mas na Primeira Guerra Mundial ela também vai ser utilizada. As granadas, né, porque a granada podia ser jogada dentro da trincheira, ela podia ser jogada tanto com a mão quanto também com alguns instrumentos.
né? A granada que tem essa parte aqui, ó, que você tem que apertar para tirar o pino, e só depois que você solta ela é que começa a contar, né, quantos segundos para ela explodir, 5 segundos, 7 segundos, né? Pistolas e revólveres também. Rifles. Metralhadora vai ser uma grande invenção da Primeira Guerra Mundial. As primeiras metralhadoras elas tinham que ser utilizadas aí por 2 pessoas. Depois elas passam a poder ser usadas só por uma pessoa. Armas químicas, gases venenosos, todas essas são armas que foram, né, criadas ou evoluíram durante a Primeira Guerra Mundial, que era uma forma, né, de tentar fazer com que aquela luta de forças, um país acabasse ganhando do outro. Ok? Bom, pessoal, o ano de 1917 vai ser um ano primordial para a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque vai ser o ano da saída da Rússia. A Rússia sai da guerra, a Rússia que estava passando, né, por uma revolução, né, e entra os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial? Porque os Estados Unidos ele já tinha emprestado muito dinheiro para as nações europeias e ele tinha medo de que essas nações europeias, né, a França, a Inglaterra, que tinham pegado dinheiro emprestado com ele, fossem à falência, né? Então ele queria, né, que esses países ganhassem para que depois ele emprestasse mais dinheiro e cobrasse ainda mais, né? Então os Estados Unidos eles entram, não é porque eles são bonzinhos não, né? Então eles estavam entrando tanto para apoiar esses países que estavam devendo eles, como também para impedir que uma nação vencesse, né? Que a Alemanha, por exemplo, vencesse, se tornasse uma potência ou alguma coisa assim, ok? Bom, quais vão ser as consequências da guerra? 11 milhões de mortos, destes 8 milhões eram combatentes, fim dos impérios russo, austro-húngaro, alemão e otomano, surgimento de novos estados europeus, então a gente tem novos países surgindo aí na Europa, a ascensão dos Estados Unidos à posição de maior potência mundial, então os Estados Unidos são decisivos, depois que ele entra na guerra, a gente tem a guerra virando e a gente tem aí os países, a gente tem a Alemanha sendo derrotada, né? E os Estados Unidos saem como grande vencedor, enquanto a Alemanha sai como um grande perdedor. Criação da Sociedade das Nações, ou Liga das Nações, que era uma tentativa de evitar um segundo conflito, e a Alemanha como grande culpada e obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. Quem foi saiu como a grande culpada da Primeira Guerra Mundial? A Alemanha. Ela teve que arcar com muitos custos, ela foi impedida de investir no exército, e aí a gente vai gerar um problema que vai surgir lá na frente, a Segunda Guerra Mundial, ok? Então, principais consequências da Primeira Guerra Mundial aí que você sempre tem que lembrar. Estados Unidos se torna a maior potência, antes era a Europa, agora é os Estados Unidos. E a Alemanha, né, são a grande culpada, né, que leva a culpa aí da Primeira Guerra Mundial. Bom, agora vamos então às atividades, pessoal. Vamos lá. Atividades, uma questão aí da FUVEST, adaptada. Essa questão eu achei bem problemática, porque eles pegaram só um pedaço da questão, a questão tinha 2 partes, eles colocaram só uma, mas vamos lá. Este livro não pretende ser um líbelo, nenhuma confissão, a menos ainda uma aventura, pois a morte não é uma aventura para aqueles que se deparam face a face com ela. Apenas procura mostrar o que foi uma geração de homens que, mesmo tendo escapado das granadas, foram destruídos pela guerra. Publicado originalmente em 1929, logo transformado em best-seller mundial, o livro de Remarque é, em boa parte, autobiográfico, já que seu autor foi combatente do exército alemão na Primeira Guerra Mundial, ocorrida em 1914 a 1918. Discuta a ideia transmitida por uma geração de homens que, mesmo tendo escapado das granadas, foram destruídos pela guerra, considerando a relação da guerra com a economia mundial entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX. Por que eu achei essa questão aí um pouco complicada? Porque ela fala, né, para comentar sobre essa frase, mas fala também para comentar sobre a situação econômica. Né? Eu pesquisei, né, na banca da FUVEST e eu construí essa resposta aí baseado na resposta lá da banca da FUVEST. Olha só. Foi a expansão do capitalismo em sua fase imperialista, com a intensa disputa por territórios na África e Ásia que deu origem à Grande Guerra. Então, a Primeira Guerra Mundial vai ter causas ligadas diretamente econômicas, diretamente ao capitalismo. Então, vai ser o capitalismo que vai gerar aí, né, de certa forma, a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Se você tiver alguma outra resposta que você acha, comenta aqui embaixo que a gente pode conversar aí, ok? Na número 2. Fusões e acordos geraram a integração das empresas, trustes, cartéis, holdings, etc.
o que, por sua vez, implica cada vez maiores excedentes de capitais. Percebe-se, portanto, que essas transformações, tendo ocorrido simultaneamente com a emergência de Grande Depressão, criaram impossibilidade de reinvestimentos de capitais na própria produção, tornando-se necessário exportar capitais, ao mesmo tempo em que se buscava novos mercados consumidores. Infere-se do texto que uma das razões fundamentais da expansão europeia do século XIX foi... Essa é uma outra questão também que eu achei bem complicada, mas vamos lá. A carência de mão de obra interna para suprir as demandas das grandes indústrias? Tem falando isso aí? Não, né? O desacordo entre empresários e políticos em relação aos valores de impostos? Também não está aí. A evolução do sistema capitalista que passou de competitivo para monopolista? Essa aí pode ser, hein? Lá no começo ele fala, né, da formação dos trustes, cartéis, holdings, e a gente tem também essa disputa, né, por regiões para que um país domine determinada região. Letra D, a falência de grandes indústrias ocorrida devido à forte concorrência interna. Letra E, o projeto inovador dos europeus de levar os povos distantes à civilização. Essa era a desculpa do imperialismo, né, pessoal? Lembra lá que os imperialistas se colocavam como sendo os grandes salvadores, né? Mas a resposta certa aí, letra C, na evolução do sistema capitalista que passou de competitivo para monopolista. Então você não quer uma empresa para você competir com ela, você quer ter um local, um lugar, ou que só você venda aquele produto ou serviço. Na número 3, leia a notícia abaixo. Qual a importância da Primeira Guerra Mundial para a atualidade? Estados Unidos, o novo centro do capitalismo, grande vencedor. O país passou de devedor a credor dos europeus. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi tardia, mas com consequências imensas. Suas tropas só viram ação em outubro de 1917 e passaram de 1 milhão de soldados apenas no ano seguinte. Isso é uma outra coisa que é importante lembrar, pessoal, o quê? Os Estados Unidos vão entrar na guerra, eles vão estar descansados, eles vão ter armas, né, armas evoluídas, armas que eles ainda não tinham utilizado, né, eles tinham uma indústria bélica já potente, né, então a indústria deles continuava funcionando normalmente, porque não teve conflito lá dentro do território dos Estados Unidos, então, né, vai ser um fator também que vai dar muita vantagem para eles. No entanto, ao declarar guerra à Alemanha, em 6 de abril de 1917, o país quebrava uma tradição de distanciamento em assuntos europeus, que vinha desde sua independência. Foi uma intervenção para, nas palavras do então presidente Woodrow Wilson, tornar o mundo seguro para a democracia. Ainda hoje, a política externa americana é, em boa parte, guiada por essas palavras. Além disso, a guerra mudou o centro financeiro mundial. Ao final de 1917, os Estados Unidos haviam emprestado quase 3 bilhões aos governos francês e britânico para a guerra. Passaram de devedores dos europeus a credores do resto do mundo. Como os vencedores europeus estavam profundamente endividados, com os Estados Unidos a capital mundial das finanças mudou de Londres para Wall Street, escreveu a historiadora Sally Marks. Então, os Estados Unidos saem como grande vencedor, os países europeus destruídos e devendo dinheiro para os Estados Unidos. Os países europeus ganham a guerra, mas ainda estão devendo e estão destruídos. Analisando a notícia, constata-se que a Primeira Guerra Mundial estabeleceu o fim das disputas coloniais no contexto da contemporaneidade, nada a ver, né? Promoveu alterações no cenário mundial que permanecem até os dias de hoje. Essa é interessante, hein? Favoreceu a tomada do poder político e econômico pela Europa em todo o planeta? Não, né? A Europa estava destruída. Comprometeu a ascensão dos Estados Unidos devido a perdas materiais sofridas? Teve guerra lá nos Estados Unidos? Não, né? Interrompeu o desenvolvimento econômico das nações que participavam do conflito? De algumas, né? Mas nem de todas. Qual a resposta certa? Letra B, né? Promoveu alteração no cenário mundial que permanece até os dias de hoje, ok? Bom, pessoal, então é isso. Algumas das referências que eu utilizei. Eu sei que ficou um pouco corrido, mas espero que tenha dado para vocês entenderem o conteúdo. Pretendo, né, conseguir fazer um vídeo só sobre a Primeira Guerra Mundial, assim que as coisas se acalmarem. E é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Beleza? Comenta aqui embaixo o nome de vocês e a cidade para que eu possa mandar aí um salve para vocês no próximo vídeo. Beleza? Então é isso. Tava olhando aqui se teve algum nome de alguém que comentou aqui no último vídeo. Mas é isso então, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu!